Olá, crianças, bom dia, beleza? Mais uma aula de história. Façamos nossa correção. São duas questões. Explique o significado da expressão Império Luso-Brasileiro. Luso, Portugal. E Brasil? Portugal, Brasil. Império Luso-Brasileiro é a presença de Portugal no Brasil em decorrência da vinda da corte portuguesa para o nosso território. Além das possessões territoriais de Portugal além mar. Então o império é tudo isso aqui que está em verde. Portugal, Brasil, essas ilhas, Açores, Madeira, Cabo Verde, essas ilhas aqui da África, Angola, Moçambique, essas possessões na Ásia, olha só, tudo isso é o Império Luso-Brasileiro, tá bom? E por que Império Luso-Brasileiro? Porque agora o rei de Portugal está aqui e governa tudo isso que está de verde do Brasil, que era colônia. Agora é Reino Unido a Portugal, tá bom? Pode passar? Quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte foi imperador da França entre 1804 e 1814, com o título de Napoleão I. Líder político, ditador, só ele mandava, e comandante do exército francês, conquistou uma grande extensão territorial para a França. Olha só essa imagem, Napoleão no seu cavalo, pronto para o combate, pronto para a guerra. Ele era muito inteligente nas batalhas, sabia usar estratégia, fazia uma leitura do campo de batalha antes da batalha, usava matemática para isso, sabia usar muito bem um canhão. Era muito difícil vencer um homem que sozinho lutava para 50, 60 pessoas. Tá bom? Pode passar. A fuga da família real para o Brasil, 1808. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos falar de que forma Dom João VI, olha só que gordinho, fugiu para o Brasil ou mudou-se para o Brasil em função de uma estratégia de Napoleão Bonaparte. Esses dois caras estão relacionados à nossa independência. O que é independência? Quando Dom Pedro I, às margens do Ipiranga, gritou, proclamou a nossa independência, a nossa liberdade. Não somos mais colônia, não pertencemos mais a Portugal. A nossa independência está relacionada a esse acontecimento. Vamos trabalhar isso. Pode passar? Temos dois objetivos na aula de hoje: relacionar a vinda da corte portuguesa para o Brasil com a política de Napoleão. O que tem a ver a família real vir para o Brasil e Napoleão Bonaparte? Identificar algumas mudanças no Brasil em decorrência da vinda da corte portuguesa, da vinda do rei de Portugal, que era príncipe, depois se tornou rei com a morte de sua mãe. Pode passar? Império Napoleônico, falamos um pouco disso na aula passada, né? Olha só, Napoleão e o seu exército quase que imbatível, né? Mas acabou perdendo na batalha última de Waterloo. Mas esse imenso império, pode passar, olha só, tomava boa parte da Europa. Aqui está a França de Napoleão, né? 70 milhões de pessoas pertenciam a esse império. Napoleão precisava vencer esse país aqui, ó, que é a Grã-Bretanha ou Inglaterra. E vocês vão entender que a tentativa de vencer a Inglaterra levou a família de Portugal, aqui a família real portuguesa, para o Brasil. Tá bom? Pode passar? Bom, rivalidade entre ingleses e franceses. O país mais poderoso do mundo era a Inglaterra. E a França sabia disso. Precisava vencer os ingleses. Essa charge, esse desenho, mostra que Napoleão dominava o continente. Olha aqui, Europa. E a Inglaterra dominava o mar, o oceano. Lembra que a marinha inglesa era muito poderosa. Os dois estão disputando. Quem é mais poderoso? Tá bom? Pode passar? Bom, Napoleão perdeu a guerra para a Inglaterra. A batalha de Trafalgar, aqui
no sul da Espanha. Então ele pensou, eu não consigo vencer a Inglaterra, que está aqui, Grã-Bretanha, França de Napoleão, Grã-Bretanha e Inglaterra. Aqui está Portugal, de Dom João VI. A França não conseguiria vencer a Inglaterra através de uma batalha marítima, uma batalha naval. Porque aqui, na Batalha de Trafalgar, os ingleses deram um banho nos franceses e nos espanhóis. Como é que eu destruo a Inglaterra? É fácil. Eu domino todo o continente e impeço que o continente compre mercadorias da Inglaterra. Ninguém pode comprar nada que venha da Inglaterra. Assim, eu quebro a economia dos ingleses e depois consigo destruí-los. Isso é o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte em 1806. Uma imposição de Napoleão Bonaparte para os países europeus consistia em cortar laços comerciais com a Inglaterra, com o objetivo de destruir sua hegemonia, seu poder econômico. Ele invadiu esses países e proibiu que eles fizessem comércio com a Inglaterra. Mas é claro que sempre tem alguém que descumpre isso, tudo bem? Como a Rússia. E a Rússia vai ser invadida. E Napoleão toma um banho na Rússia. Dos 600 mil soldados que foram para a Rússia, apenas 90 voltaram para a França. Pode passar? Para evitar ser destituída do poder, para evitar ser tirada do poder e aprisionada por Napoleão, a família real portuguesa fugiu para o Brasil, com toda a corte. 15 mil pessoas. Aqui está a família real portuguesa e a corte, no porto de Lisboa, capital de Portugal. Aqui está a fuga, a família real portuguesa no embarque para o Brasil. Isso aconteceu no dia 27 de novembro de 1807. Então é o seguinte, a Inglaterra era inimiga da França, só que a Inglaterra era parceira de Portugal. O que fez a França? Disse para Portugal, você, Portugal, não pode comprar mais nada dos ingleses. Portugal manteve as relações com a Inglaterra. O que fez Napoleão? Invadiu Portugal. Antes de chegar em Portugal, antes do exército de Napoleão chegar em Portugal, a família real veio descendo, parou em Salvador e depois Rio de Janeiro. Lembra que a capital era Salvador e agora é o Rio de Janeiro. Pode passar? A frota de 15 embarcações partiu de Lisboa em 29 de novembro de 1807, sob a proteção de guerra de navios ingleses. Lembra? Portugal e Inglaterra eram parceiros. Há registros que apontam para mais de 50 embarcações. Vocês encontram 15, em outros lugares mais de 50. A viagem durou pouco mais de 3 meses. Após uma breve escala em Salvador, os navios aportaram na cidade do Rio de Janeiro. Muito bem, 15 mil pessoas. Eu tenho um livro aqui que é de um jornalista, não é de um professor de história. Esse livro, como ele mesmo fala, Laurentino Gomes, 1808, fala desse acontecimento da fuga ou da mudança da família real portuguesa de Portugal para o Brasil. Então ele escreve assim: como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. É um livro tranquilo para você ler. É uma narrativa. O autor fala que é um livro-reportagem. Olha que legal que ele escreve sobre Napoleão. Napoleão fala a respeito de Dom João VI. Foi o único que me enganou. Napoleão Bonaparte, nas suas memórias escritas pouco antes de morrer, no exílio da ilha de Santa Helena, referindo-se a Dom João VI.
Agora, olha que interessante isso aqui, eu vou ler bem rapidinho. Desenhados para impedir a infiltração da água do mar e sobreviver às violentas tempestades oceânicas, os navios portugueses eram, 200 anos atrás, cápsulas de madeira hermeticamente lacradas, providos de pequenas escotilhas que permaneciam fechadas. A maior parte do tempo, os ambientes internos ficavam asfixiantes, sem ventilação. A dieta de bordo era composta de biscoitos, lentilha, azeite, repolho azedo e carne salgada de porco bacalhau. No calor sufocante das zonas tropicais, ratos, baratas e carunchos infestavam os depósitos de mantimentos. Gente, essa travessia, ela era muito arriscada, porque você enfrentar o mar tenebroso, como era conhecido o Oceano Atlântico, era muito difícil. Se arriscou então assim a família e veio para o Brasil. Tudo bem? Pode passar? Como toda longa travessia, a viagem foi difícil, não havia espaço nos navios para acomodar tanta gente. Muitos viajaram apenas com a roupa do corpo. Água e alimentos eram racionados. Muitos tomavam cerveja por falta de água potável, água em estado boa, de qualidade. Devido à higiene precária, houve um surto de piolho nos superlotados navios, obrigando as mulheres a raspar a cabeça. Inclusive Carlota Joaquina. Esse é um filme brasileiro, né, que fala da história da rainha Carlota Joaquina, espanhola casada com Dom João VI. Né? Claro que é um filme que exagera um pouquinho, é um pouco extravagante, mas é interessante você conhecer um pouco da vestimenta, do cenário histórico que serve a esse acontecimento. Pode passar? Chegada de Dom João VI a Salvador de Cândido Portinari. Lembra, tratamos de Cândido Portinari na aula sobre o Nordeste, sobre os retirantes, os migrantes nordestinos. Cândido Portinari retrata a chegada de Dom João VI, sua esposa, a família real e toda a corte em Salvador. Lembra, Dom João VI chegou primeiro em Salvador, depois foi para o Rio de Janeiro. Pode passar. Dom João no Brasil. A ideia de transferir o centro do poder do Império Português para o Brasil já existia desde o século XVI. Ela se concretizou com a instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro. Por isso que muitos professores de história dizem que não foi uma fuga. Já havia esse interesse dos portugueses de se instalarem aqui no Brasil colônia. O Brasil era muito maior, é muito maior, e as riquezas naturais são imensas. Portugal, sob esse aspecto, é um país pobre. Então, para muitos, não houve uma fuga, mas Napoleão foi a oportunidade para esse sonho se concretizar. Qual o sonho? Dos portugueses governarem todo o império a partir do Brasil, que era muito grande. Dom João era príncipe regente de Portugal. Era ele quem governava o império no lugar da sua mãe, a rainha Dona Maria I. Ela estava impossibilitada de governar porque estava doida. Pode passar? Mais conhecida como Maria Louca. Ela ficou assim conhecida na história. Olha só. Pode passar? A primeira medida de Dom João, isso aqui é importante. Assim que chegou a Salvador, foi abrir os portos brasileiros às nações amigas. Dessa forma, o Brasil deixava de ser colônia dependente de Portugal e se integrava no mundo. Presta atenção, pode passar. Seguinte, lembra? O pacto colonial é a relação de uma metrópole, um país da Europa, e uma colônia, no caso o Brasil, da América. Só a metrópole faz comércio com a colônia, mais ninguém. Isso é o pacto colonial. Se alguém invadir a colônia, os portugueses vêm e expulsam esses caras, tudo bem? Agora a metrópole mudou para a colônia. O que fez a metrópole aqui dentro? Abriu os portos. Então agora o Brasil, colônia, que não é mais colônia, podia comprar e vender os seus produtos para quem quisesse, tudo bem? Na prática, a abertura dos portos foi o grande passo para a independência.
pois significou o fim do pacto colonial. Tudo bem? Pode passar. A chegada da corte portuguesa também fez do Brasil uma unidade política efetiva, com centro na cidade do Rio de Janeiro, que era a sede do governo. Dom João veio para cá e trouxe funcionários, pessoas para ajudá-lo a administrar todo esse território, tudo bem? Com a vinda de Dom João, o cargo de governador deixou de existir e foi criada uma nova organização política. Olha só, cerimônia do beija-mãos. Dom João VI e os seus súditos, brasileiros, colonos, portugueses, vinham reverenciar o rei. Olha só, é como se fosse um culto, porque essa é uma personalidade, imagina, na história não aconteceu isso, pelo menos até então, um rei sair do seu país e vir morar na colônia, não acontecia isso, né? Era uma coisa assim, o nosso rei está aqui em nosso território. Então esses caras pediam ajuda e faziam essa reverência, né? Como um culto. Pode passar? Agora, olha só que coisa. O dia 2 de setembro de 2018, vocês devem lembrar, vai ficar marcado na história do Brasil como a data em que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde Dom João VI e sua família morou, foi completamente destruído por um incêndio de grandes proporções. As chamas destruíram praticamente tudo dos nada menos que 20 milhões de itens armazenados. Foi um descuido, uma tragédia anunciada. Como assim tragédia anunciada? As instalações precárias. Olha só, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma referência para a América do Sul, destruído por um incêndio. Olha só, pode passar? Foi lá, nesse museu, no Palácio de São Cristóvão, onde se instalou o então príncipe regente Dom João, assim que chegou ao Brasil. Olha só como era. Maravilhoso, não é? 3 andares, olha só essa arquitetura clássica. Muito bonito. Pode passar? Antiga foto do Museu Nacional, já no Palácio de São Cristóvão. Porque o Museu Nacional, ele estava em outro lugar, ele foi transferido para cá depois. Tudo bem? Aqui então morou a família de Dom João VI. Morou Dom Pedro I, que infelizmente sofreu um incêndio, né? Terrível, destruiu quase tudo. Pode passar? 2 questões. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão colocar essas questões numa folha separada. Vão guardar e vocês vão entregar isso na escola. Quando forem buscar materiais novos, vocês vão levar essa atividade numa folha separada. As que vocês fizeram, eu peço por gentileza que vocês ou tirem um xerox ou passem a limpo numa outra folha. Colocar a data que você fez, o título da aula, tudo bem? História, geografia e ciências, deixa tudo bonitinho, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Até mais. Foi bom, só?